No Japão, desde 1982, existe uma política pública chamada Banho de Floresta, que propõe o fortalecimento da relação entre humanos e a natureza. Pesquisas mostram que esse contato com a floresta fortalece o sistema imune. Essa iniciativa japonesa tem resultados tão bons que hoje já está presente em vários países, inclusive no Brasil. Hoje você vai saber o que a ciência diz sobre essa conexão com a natureza e que iniciativas pretendem fazer com que o banho de floresta seja cada vez mais possível para você. O Sala de Convidados começa agora. A ponte é o que eu observo com o que eu sinto. A gente precisa criar intervenções baseadas na natureza para que as pessoas possam ir e de uma forma, de fato, que elas se conectem. Quando você está no contato com a terra, é uma parada, é um envolvimento que faz você... Tempo de comer, de festejar, de adoecer, de curar, é baseado nessa íntima relação com a natureza. Conversando comigo hoje sobre as conexões entre saúde e natureza, Guilherme Franco Neto, coordenador do Programa de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade da Fiocruz, Carla Zorzanelli, guia certificada de terapia florestal pela Associação de Terapia Florestal e cofundadora da Eco Universidade, e Marco Aurélio Bilibio, presidente da International Ecopsychology Society e diretor do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. E você é o meu quarto convidado ou convidada. A gente adora quando você participa de casa, me mandando suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 e pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Carla, Guilherme, Marco Aurélio, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Doutor Guilherme, eu começo com você trazendo para a gente a portaria que foi assinada recentemente pela presidente Nise, aqui pela Fiocruz, que institucionalizou uma agenda de ambiente, né? Onde é que entra o banho de floresta e o que representa a assinatura dessa portaria para temas como esse, né? Para políticas como essa? Tá ótimo. Primeiramente, Yasmin, eu quero agradecer muito a oportunidade do Canal Saúde de poder estar abrindo esse espaço para a gente trazer um tema emergente e novo, né? Aqui na nossa realidade. É um prazer enorme estar aqui com a minha querida Carla, também com o meu querido Marco. E essa portaria, na verdade, ela consolida uma trajetória da Fiocruz, quase desde a sua origem, de trabalhar as relações entre saúde e ambiente, articulado com as questões de desenvolvimento e, após a Rio 92, com o conceito da sustentabilidade. Então, a portaria que foi editada no final do ano passado, ela consolida uma história muito intensa, muito forte. O tema ambiente é um tema central na Fiocruz, já há muitos anos, e nós temos um processo intenso de não só aprofundamento, como também de expansão de temáticas relacionadas com essa relação entre saúde e ambiente. E o que tem de interesse, particularmente nesse tema da saúde e natureza, é nós não só visitarmos, como também possibilitarmos fazer com que nós tenhamos a reconexão do humano com o mundo mais que humano, assim que chamamos, né? Com a natureza como um todo. Então, esse é o sentido, eu diria, mais relevante dessa iniciativa. Temos outros assuntos para falar, mas nesse momento, te respondendo, era esse o aspecto mais relevante que eu gostaria de destacar.
Vamos detalhar isso aí ao longo do programa, doutor Guilherme. Marco, a gente vive num estado geral de desconexão, isso está muito claro, eu acho que para quem busca minimamente a saúde nesse momento, começa a se perceber completamente desconectado e até por conta de tudo que a gente está vendo acontecer no nosso planeta, isso fica muito claro, né? E aí eu queria saber com você, como é que a ecopsicologia observa essa integração do bem-estar com a natureza e como é que a psicologia pode se colocar a serviço dessas conexões? Olá, Yasmin, Carla, Guilherme. Yasmin, a ecopsicologia é uma das abordagens dentro da psicologia que focalizam as relações entre seres humanos e natureza, já como uma expressão de uma crescente consciência de que, em primeiro lugar, a saúde do humano depende da saúde dos sistemas vivos dos quais ele faz parte. Em segundo lugar, a crise de sustentabilidade, que envolve mudanças climáticas, extinção de espécies, é considerada pela ecopsicologia como um quadro de relações disfuncionais do humano com esse sistema de vida. Portanto, no campo das relações humanas, a natureza passa a ter um papel de pesquisa, né? Assim, passa a ser um campo de pesquisa e também uma área para a qual novas intervenções via psicologia passam a ser necessárias. Então, a importância do contato com a natureza é algo que tem sido, é um tema importante em toda a história da nossa espécie, mas recentemente é um tema que ganha uma fundamentação científica em que a psicologia também coopera. Carla, para a gente poder realmente introduzir agora esse assunto, o que é o banho de floresta e como é que ele está acontecendo já no Brasil? Você que é uma guia. Sim, como você mencionou, o banho de floresta, ou Shirin-yoku, né? Surgiu no Japão na década de 80 porque a população japonesa estava sofrendo um grande declínio na saúde, né? E aí os governantes preocupados começaram a fazer diferentes pesquisas para tentar entender o que estava acontecendo, e uma delas é o que acontece quando nós humanos passamos mais tempo na natureza. E aí eles descobriram que as árvores, né, elas emitem um componente químico chamado fitoncidas, que é extremamente benéfico para a saúde humana, né? E aí outras pesquisas foram feitas ao longo do tempo, que depois a gente pode falar mais sobre isso, e mais benefícios foram descobertos. Então, o banho de floresta, ele se tornou, né, uma prática muito comum no Oriente, e outras atividades foram inspiradas no banho de floresta, como a terapia florestal, que hoje em dia a gente já pratica em diferentes lugares do mundo, em diferentes países e agora também no Brasil. E a ideia é justamente da gente trazer de novo essa possibilidade de nós humanos voltarmos a estar em ambientes naturais, né? Com o crescimento das cidades, a gente acabou se distanciando desse hábito comum de estar na natureza, né? E como que a gente volta aos poucos a não só se beneficiar, né, de estar na natureza para a nossa saúde física e mental, mas também como que a gente resgata de novo essa relação com os outros seres que coabitam esse planeta com a gente, né? Como que a gente resgata esse vínculo e volta a respeitar a natureza e o planeta onde a gente vive. Muito bom. Oi, Yasmin. Oi, doutor Guilherme. Você me permite fazer um comentário claro, sobre o que o Marco e a Carla trouxeram? Sim. Há uma coisa muito curiosa, porque primeiro, resgatando um pouco aí a história da própria humanidade, né, do ser humano aí no planeta, o ancestral mais antigo que nós conhecemos até agora, ela se chama Lucy, né? Era uma macaca fêmea, e ela passava, pela descrição dos antropólogos, 60% do tempo dela nas árvores. Então, olha aí que bonito já essa conexão. Mas eu gostaria de destacar assim, que a construção da humanidade, dos cuidados de saúde, né, e depois se tornou o nome medicina e tal, mas na verdade os cuidados de saúde, a atenção à saúde, ela tem três grandes origens, três grandes vertentes, vamos dizer assim, da onde parte.
Primeiro, ainda na época das organizações tribais da humanidade, lá para 30 mil, 20 mil anos atrás, o xamanismo em todos os continentes era a forma em que se organizava o processo de cuidado. E é importante a gente fugir da ideia de ter uma pessoa exclusiva para cuidar disso. O xamã, na verdade, ele era um cuidador de quase todos os processos sociais que ocorriam ali naquelas tribos, né? Naquelas formas de organização mais primitivas, mas que eles trazem uma questão muito relevante da conexão da saúde com a natureza como um todo, né? E aí há detalhes disso muito interessantes. A segunda vertente já é mais contemporânea, entre aspas, é a medicina tradicional chinesa, que tem aí, pelas pesquisas, 3 mil anos, mais ou menos, de vida, em que também, com os conceitos tanto de Yin e Yang, quanto a questão dos elementos centrais da natureza, madeira, fogo, água, etc., os chineses também compreendiam a profunda conexão da saúde com a natureza. E essa medicina tradicional chinesa, ela deriva toda a medicina asiática, inclusive a indiana e todas as suas variantes vêm a partir daí. E a terceira vertente, que é a medicina chamada ocidental, que foi organizada ou constituída a partir dos pensamentos do Hipócrates, também não foge a isso, né? O Hipócrates dizia de que não há processo de cura, vamos dizer assim, a partir do homem em si, né? É a partir da conexão dele com a natureza e com as relações que se estabelecem com os ambientes onde o humano se encontra. Então, veja que é curioso que a origem do pensamento, então, da saúde, ela parte desse ponto de vista, dessa perspectiva, né? E isso é muito interessante quando a gente entra nessa temática que a gente está começando a conversar agora. E aí a gente percebe o quanto que a gente se desconectou disso tudo, né? Desse processo histórico de saúde, o quanto que a gente está longe dele. E agora eu vou te convidar para fazer uma pausa, porque a gente vai levar você para um pouquinho de natureza dentro da sua casa. Para mim, o banho de floresta, ele já existe, até porque eu sou sertaneja, nasci no sertão. Então, sou filha de agricultor. A roça já é o banho da floresta, né? Que foi super subvalorizado ao longo do nosso processo, né? De mudança de processo de trabalho, mas esse contato com a terra, né? O contato com a natureza, de certa forma, ele já existe nas cidades onde você tem a presença maior do agricultor, né? A gente tem hoje, se a gente for falar se ele já existe, também em algumas cidades já existem algumas experiências em torno disso, inclusive dentro dos serviços de saúde. No sistema de saúde, a gente tem já várias experiências. Uma delas é o hortoterapêutico, que são as comunidades que constrói junto hortas medicinais, né? Que, por meio do incentivo da farmácia viva, elas foram construindo dentro das unidades de saúde as hortas. Aí vocês dizem, mas isso não é um banho de floresta. Eu vou dizer, não, é o contato com a terra. Quando você está na horta, quando você está no contato com a terra, quando você está em outro movimento que tira você, né, da super informação, já se fala em infodemia, né, mas volta para fazer o foco com a terra, com a planta, com tudo que está em volta, os animais. Então, é uma parada, é um envolvimento que faz você desacelerar. Nós reunimos aí um acervo de 450 imagens e criamos esse projeto com financiamento do CNPq. E do que consistia, né, esse projeto?
A gente pegou todas essas imagens que a gente achava que eram potenciais para a promoção de bem-estar. E utilizando uma metodologia, então, de que as pessoas pudessem avaliar o quanto que cada imagem traria de prazer e desprazer, e o quanto de alerta, né? Quanto mais relaxado, ou quanto mais alerta cada imagem podia trazer, é o que a gente estava investigando, que essa é a metodologia para validação. E, adicionalmente, nós perguntávamos que tipo de sentimento, de emoção aquela imagem despertava para a pessoa. E aí nós tivemos aí mais de 27 mil avaliações dessas imagens. Aí conseguimos, então, demonstrar o quanto que elas têm de potencial, né, cada uma delas, para promover uma sensação de bem-estar nas pessoas. Esse estudo da validação, ele foi complementado por um ensaio clínico randomizado com pacientes em quimioterapia. Então, durante a pessoa estar recebendo a quimioterapia, a gente foi avaliar se essas imagens validadas para bem-estar, se de fato elas conseguiam ajudar esses pacientes, tanto numa modulação de estados de ânimo, né, durante a quimioterapia, quanto em alguns sintomas clínicos. A sensação que ele tem de fadiga, né, até a redução da dor durante a quimioterapia. Então, foram resultados bastante interessantes. O programa Criança e Natureza é uma iniciativa do Instituto Alana, que existe há aproximadamente 6 anos, e o objetivo é chamar a atenção da sociedade sobre a importância do convívio e do contato diário e frequente das crianças com os ambientes naturais e também com aquela natureza próxima, aquela natureza que está acessível, né? Aquela natureza que é possível para as famílias das crianças e dos adolescentes, a rua, a calçada, a pracinha mais perto, e as pesquisas têm mostrado como é importante esse contato, especialmente por meio do brincar, mas também do convívio social, para a saúde e para o bem-estar das crianças e dos adolescentes. A gente nota, né, claramente um encolhimento das experiências das crianças com o espaço público, com o espaço aberto, né? Então, há duas gerações atrás, as crianças tinham livre acesso à rua, aos espaços públicos, com independência e com autonomia. E isso praticamente deixou de existir, né? Então, as famílias hoje convivem com o medo, com a insegurança e também com a falta de espaços qualificados para que as crianças possam ter essas experiências. Eu acho que a gente precisa criar intervenções baseadas na natureza para que as pessoas possam ir e de uma forma, de fato, que ela se conecte. Eu costumo dizer que tem uma diferença entre você estar na natureza e você estar com a natureza. São coisas diferentes, né? Porque você pode ir para a natureza até para correr, para fazer seu exercício físico, que as pesquisas já demonstram que é melhor fazer exercício na natureza do que fazer dentro da academia, né? Mas isso não necessariamente conecta a pessoa. E se você não conecta, você pode não ter todos os benefícios que ela pode te oferecer, né? E o que é pior, você não cria a consciência de que nós pertencemos a essa natureza e, portanto, nós precisamos conservá-la. Eu já tenho algumas participações aqui da nossa audiência, já vou trazer para o nosso convidado. Você que está em casa, não deixa de participar, manda para a gente a sua experiência, manda a sua pergunta, seu comentário para a gente compartilhar aqui. Marco, eu tenho aqui uma pergunta da Maria Luísa. Eu vou trazer primeiro a pergunta da Maria Luísa, em seguida tenho mais uma participação aqui muito interessante. Ela mandou para a gente pelo Instagram, ela pergunta se dá para achar esse tipo de terapia em qualquer lugar do Brasil e como é que ela faz. Como é que está até agora a entrada desse tipo de prática no Brasil? Uma das aplicações da ecopsicologia é justamente na área clínica. Desde mais ou menos 95, 25 anos atrás, mais ou menos, começou a surgir uma bibliografia sobre essa perspectiva da relação com a natureza como tema central da psicoterapia. Desde então, várias obras têm desenvolvido esse entendimento e metodologias começam a surgir. Algumas das abordagens já consagradas de psicoterapia, como, por exemplo, a análise junguiana ou a gestalt terapia,
começam a integrar numa vertente, por exemplo, se chama da ecopsicologia junguiana, ou uma gestalt ecoterapia. Então, não é muito fácil ainda encontrar um profissional que integre essa perspectiva, porque esse movimento não é um movimento que vem da história da psicologia, é uma necessidade que surge mais contemporaneamente, mas é um processo que está crescendo. Nós temos contato com vários psicoterapeutas, eu faço parte do corpo docente de vários institutos de formação de psicoterapeutas, inclusive em abordagens diferentes, justamente compartilhando o avanço do pensamento nessa direção, na busca de que cada vez mais os profissionais de psicoterapia integrem as relações com a natureza como um elemento central do seu trabalho. Por enquanto, é um processo que está iniciando, não é tão fácil assim encontrar alguém que trabalhe especificamente com uma ecopsicologia clínica. Mas vai crescer com certeza, né? E, Carla, eu tenho uma outra participação aqui que eu acho que você pode talvez responder, que a Maria Cecília encaminhou para a gente pelo WhatsApp. Existem grupos gratuitos no Rio de Janeiro de observação de pássaros livres? Aí deixo também à vontade aos 3 convidados, caso tenham essa resposta para dar. Você tem conhecimento, Carla? Olha, eu não estou muito inteirada na observação de pássaros, mas eu acho que é uma prática incrível, né? Assim, se você pudesse juntar a uma dessas práticas em algum lugar no Rio de Janeiro, porque a gente começa assim mesmo, né? Claro, você pode vir e participar de uma experiência de terapia florestal, se você quiser, que é realizada em diferentes lugares, mas você pode começar simplesmente sentando para observar os pássaros ou começando a notar as árvores que passam pelo seu caminho, né? Esse lugar de olhar para a natureza novamente é um ótimo início, um ótimo começo de você voltar a observar esses outros seres que coabitam esse planeta com a gente. Então, muito legal essa sua iniciativa, e se você ficar sabendo de grupos, me avise também, que eu também adoraria participar. Aí me veio aqui uma dúvida. Por favor, sim. Pode falar, doutor Guilherme. Eu gostaria de complementar minha resposta, Yasmin. Pois não, Marco. Siga. Não, é porque a pergunta foi onde se pode encontrar. Hoje você encontra psicoterapeutas que integram essa perspectiva, especialmente em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, basicamente assim em Fortaleza, no Ceará, mas crescendo, porque várias pessoas que estão conosco de outras regiões do país estão buscando integrar essa dimensão. Sim, que bom, que bom. Doutor Guilherme? Não, para complementar, tanto o que o Marco colocou, como também a Carla, esse processo de conexão que é proposto pelo banho de floresta, pela ecopsicologia, pela terapia florestal, ela tem um significado, eu diria, para além das evidências científicas, né? E para além de uma relação racional. É muito importante a conexão, eu diria, sensorial com a natureza, né? Assim, a vivência, inclusive compreendendo a natureza enquanto um ser também, não enquanto uma coisa a ser usada, mas enquanto alguém que pode, junto conosco e nós junto com ela, vivenciarmos situações e condições de muito, eu diria, preenchimento, de muita plenitude, né? Então esse é um aspecto da técnica, eu diria assim, utilizada por essas vivências, que são muito úteis. E essa pergunta que se faz em relação a pássaros, é tão singela a proposta dessa relação, que você pode simplesmente eleger um lugar seu que você diga assim, esse é o meu lugar da natureza, ou na natureza, ou com a natureza, melhor ainda. E você passa a experimentar vários fluxos e várias situações ali que se passam, porque na natureza tudo está em movimento. Não existe natureza parada, né? A vida não é compatível com a imobilização, pelo contrário. Então, aonde você vá, em qualquer tipo de natureza, você vai certamente ter essa possibilidade de experimentação.
Isso já responde uma das questões que eu queria trazer, que é justamente sobre o estar livremente praticando esse contato com a natureza, se tem o mesmo efeito, me parece que sim, ou seja, mesmo se estruturando a partir de estudos científicos, toda uma prática, a iniciativa de se conectar já é uma iniciativa saudável, né? Isso parece até muito óbvio. Mas uma questão que eu queria trazer com você, doutor Guilherme, que a gente conversou bastante pensando sobre esse programa, é como é que isso está chegando no Brasil, ou seja, mapeamento que está sendo feito, porque no Japão essa política conta com a construção de parques em determinadas regiões que foram mapeadas pensando em alcançar um maior número de pessoas. No Brasil, como é que isso está chegando? Existe um mapeamento sendo feito? Quantos pesquisadores? Que volume de instituições estão aí buscando comprovar, porque realmente a nossa sociedade é muito racional, né? Ela quer respostas racionais para algo que nos é ancestral. Isso sempre foi assim, né? Como você nos trouxe com um pequeno histórico aí do nosso olhar para a saúde, né? Eu vou fazer uma breve colocação aqui, Yasmine, e vou passar para a Carla, porque eu acho que ela pode também ajudar a responder, como o Marco também. Mas nós estamos muito impressionados. Eu falo de um lugar aqui, a Carla fala de outro, o Marco de outro, como tantos outros que, inclusive, vocês entrevistaram para essa matéria aqui, falam de outros lugares. E isso está, assim, confluindo e criando um sinergismo muito interessante. E eu acho que em muito pouco tempo nós teremos aí uma grande possibilidade de fazer com que isso já seja um movimento, eu diria, de caráter nacional, inclusive deixar registrado que isso não é uma questão, eu diria assim, de curiosidade apenas, né? Você tem um corpo de ciência acumulada na literatura, inclusive internacional, que nós aqui estamos fazendo uma revisão dela para sistematizar, para poder internalizar no Brasil, muito impressionante, de um volume significativo de práticas, de países, de locais que têm se beneficiado cada vez mais desse tipo de iniciativa. Então, eu diria que é um processo emergente, né? Temos aqui, no caso especificamente, uma cooperação formalizada com o Instituto Brasileiro de Ecopsicoterapia, que tem, inclusive, enquanto meta, um dos aspectos, ou alguns dos aspectos que foram colocados, como a identificação de áreas, etc. e tal, como também iniciativas integradoras que permitem com que a gente tenha essa possibilidade colocada. Inclusive, nas conversas que nós fizemos com os que estão à frente do movimento de práticas integrativas no SUS, já colocam a possibilidade, inclusive, desse tipo de iniciativa vir em breve a ser integrante da rede de mecanismos e de ofertas de práticas integrativas no âmbito do SUS. Então, tem um potencial de universalização muito grande. É muito barato e muito simples. Eu vou convidar a Carla... Por favor, Carla. Não, eu vou convidar Carla e Marco Aurélio a comentarem isso no início do próximo bloco. A gente precisa fazer um intervalo rapidinho e também essa parceria da Fiocruz com o IBE. No próximo bloco, experimentar voltar para o lugar de onde viemos. Uma reconexão tão natural quanto necessária. A gente volta já, não sai daí. A Sala de Convidados está de volta, conversando sobre as conexões entre saúde e natureza. Comigo nessa conversa, Guilherme Franco Neto, coordenador do Programa de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade da Fiocruz, Carla Zorzanelli, guia certificada de terapia florestal pela Associação de Terapia Florestal e cofundadora da Eco Universidade,
e Marco Aurélio Bilibio, presidente da International Ecopsychology Society e diretor do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. E você que ainda não participou do programa hoje, manda as suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Como prometido, aí no final do bloco, a gente começou aí a pincelar a ideia do mapeamento, da estruturação de políticas que pode se culminar ali na integração dessas práticas, nas práticas integrativas do SUS. Carla, queria começar ouvindo o teu comentário e depois Marco Aurélio. Sim, obrigada. Eu, na verdade, sinto que isso é realmente muito importante, sabe? Assim, tipo, da gente começar a expandir isso, dar mais acesso para as pessoas. Eu não sei o público que está aqui, né, presente, vendo a gente, mas pelo menos o que eu tenho visto é o quanto que essa pandemia deixou isso à tona, essa necessidade da gente voltar para a natureza, voltar a ficar em espaços abertos, voltar a respirar. Né? Então, essa demanda, tanto da saúde física e mental, que ficou cada vez mais à tona na pandemia, essas políticas públicas que podem vir a ser implementadas, que expandem o acesso para mais e mais pessoas, é extremamente importante. A gente vê em outros países, por exemplo, médicos já receitando uma receita, literalmente, para você estar na natureza, para você fazer uma terapia florestal, para você fazer um banho de floresta, para poder se sentir melhor, né? Não só o bem-estar, mas também literalmente melhorar assim, a depressão, né, a ansiedade e vários outros aspectos físicos que podem ser melhorados da gente estar mais à natureza. Marco. Não, essa é uma preocupação importante nossa e já desde 2017 que nós temos, inclusive informalmente, numa parceria com a Fiocruz, originalmente o ICMBio também estava conosco. A proposta era justamente uma reflexão e a preparação, né, a execução de políticas públicas que integrem esse conceito de que a relação com a natureza é um elemento importante de saúde pública e um elemento de mão dupla. Uma coisa muito importante que a Carla disse no início é de mão dupla. Tanto o contato com a natureza tem uma variedade de efeitos fisiológicos e também no nível psicológico, em termos de ansiedade, em termos de depressão. Aliás, sobre depressão seria muito bom a gente aprofundar um pouquinho isso. Como também uma restauração, uma reestruturação do nosso entendimento do que é a natureza pode ser útil para a preservação da saúde dos próprios ecossistemas, né? Então, a gente realmente observa com muita clareza que é muito importante que as pessoas tenham uma experiência muito profunda de natureza. Porque essa experiência muito profunda, que chega a ser aproveitada como elemento de psicoterapia, tão importante que é essencial para criar uma outra noção de cidadania. A gente pensa em termos de cidadania planetária, quer dizer, humanos e uma sociedade que se sente parte da teia da vida e que organiza seu modo de estar nesse planeta de uma forma a respeitar todos os elementos dos quais a vida depende, que é o contrário do que acontece hoje, né? Então, essa parceria IB-Fiocruz tem buscado justamente ajudar essa ideia de políticas públicas que favoreçam acesso das pessoas. A fala da Bebel, no primeiro bloco, sobre a dificuldade das crianças, né? A necessidade, especialmente para crianças, para adolescentes, de terem acesso nas grandes metrópoles, de terem acesso a áreas verdes, para poder ter essa experiência reconectiva. Isso tudo é fundamental. Tem tantos profissionais conscientes disso e já trabalhando com isso, que nós temos aqui no Brasil uma rede de pesquisadores na área de saúde e natureza, né? Inclusive, quem está nos assistindo, se quiser, e que tem trabalhos na área, seria muito bem-vindo para compor esse time na área de saúde e natureza. Que ótimo. Marco Aurélio, depois, se você puder passar para a nossa produção aí algum contato, a gente já coloca aqui na nossa tela para quem está em casa poder anotar e encaminhar depois. Quando é que foi que a gente se perdeu do ciclo natural que nos conecta com essa grande casa que é o nosso planeta? Será que é tarde ou difícil demais retomar essa relação?
o tempo de colher, o tempo de comer, de festejar, de adoecer, de curar, é baseado nessa íntima relação com a natureza, né? A metodologia que a gente utiliza durante a caminhada de banho de floresta, eu uso uma trilha em que a gente percorre em torno de 1,8 km, mais ou menos. De tempos em tempos, a gente tem uns círculos de compartilhar. E já nesses círculos de compartilhar, a gente tem surpresas assim, muito agradáveis, as pessoas se emocionam muito. Um banho de floresta não é uma caminhada para exercício físico, não é um trekking. Um banho de floresta não é algo que a gente coloca para atingir uma meta. O que é o banho de floresta, de fato? É o momento da gente baixar o ritmo, se abrir através dos sentidos para uma experiência profunda, genuína, de percepção de si mesmo e da sua relação com o mundo, especialmente com o mundo mais que humano, porque é o momento em que a gente vai abrir os sentidos para se relacionar de uma maneira mais íntima, mais profunda com esse mundo mais que humano. Eu tenho uma experiência, a gente já trabalha há 8 anos com os povos indígenas, e eu tinha uma pesquisa que buscava investigar o que era qualidade de vida. A primeira questão que eu aprendi é que, assim, foi difícil qualificar o que é qualidade de vida para a gente, o que é qualidade de vida para eles, né? Mas a gente buscou interpretar assim, para você, o que é qualidade de vida? Eles olharam para mim e falaram, sombrear. Hã? Sim, sombrear, né? A possibilidade de estar junto da natureza, podendo conversar com os parentes. Olha que significativo, né? Esse poder de sutileza, essa cultura da sutileza, nos leva a uma conectividade de diálogo, né? De interpretação, de interação, interagir com a natureza, mas que exige de nós esse poder de silêncio, esse silêncio interior. Então, longe é observar, né? Ver, observar, e abaré é estar em silêncio, mas não simplesmente a ausência de ruídos de fala, né? Mas é um silêncio interior no sentido de concentração. Então, esse estado de espírito, longe abaré, nos leva a uma conectividade com a natureza, de perceber sinais da natureza e dar os tempos, ou se organizar baseado no tempo. A gente entra na floresta e tem mais um espaço de roda, sempre em pequenos grupos, né? E nessa roda a gente começa a entrar no processo de observação da natureza. Então a gente dá alguns comandos, algumas instruções para que a pessoa vá se sintonizando com as fragrâncias, com os cheiros, com o que ela observa, o que os olhos podem ver, o que está mais perto, o que está mais longe, os sons que ela escuta, o que ela pode perceber das texturas da natureza, das cores, né? E como ela vai se sentindo. Então percebe que a ponte é o que eu observo com o que eu sinto. Porque é isso que a gente quer despertar nas pessoas. É a aproximação com as minhas sensações, com sentimentos e com as emoções. Os grupos que eu guiei até agora, né, porque ainda é recente a minha atividade, mas no pouco que eu já tenho guiado, eu tive surpresas muito interessantes nesses relatos das pessoas, né? A mente está tão condicionada ao barulho externo e ao barulho interno. E é muito comum as experiências que a gente escuta de que no começo a pessoa ficou muito ansiosa e ela pensava muitas coisas. E que, de repente, ela começou a escutar um grilo ou uma cigarra que ela nem tinha percebido, que já estava lá há um tempão. Né? E ao escutar esse grilo, essa cigarra, existe um processo de aquietação da mente.
Carla, tão importante a gente que trabalha em TV dar esse espaço para esse barulhinho de natureza, para essa imagem, porque em televisão o tempo urge, mas a gente faz questão, a gente queria dar até mais. E eu acho que bom a gente retomar essa conversa trazendo essa fala da Fabiana Maia, né, que a mente está tão condicionada ao barulho que no começo as pessoas ficam ansiosas, sem percepção do entorno. Como é que você percebe as pessoas chegando para esse trabalho e saindo desse trabalho? Sim. Não, isso é muito comum. As pessoas chegam agitadas, né? A gente já está acostumado a ficar na correria do dia a dia e acho que isso é normal. Inclusive, não sei para vocês, mas eu vejo muitas pessoas com essa dificuldade, inclusive, de parar, né? Sente culpa de parar, de simplesmente fazer nada, né? E a terapia florestal, ela convida a gente, talvez, para fazer nada ou estar mais atento com todos os nossos sentidos na natureza, né? Então, as pessoas chegam na terapia florestal, muitas vezes falando, agitadas, meio assim, né? Tipo, inquietas, e aí, aos poucos, os convites que a gente vai fazendo propositalmente vai convidando as pessoas a desacelerarem, né? Então, tudo é muito mais lento na terapia florestal. A gente observa, a gente escuta, a gente sente o cheiro, a gente sente os sabores. Então, tudo isso a gente é convidado a parar para resgatar isso, né? Porque a gente parece que esqueceu, inclusive, a inteligência do nosso corpo, né? A gente está tão na nossa cabeça o tempo todo, todos os dias, que a gente nem sente que a gente utiliza todos os nossos sentidos mais. E quando a gente faz isso conscientemente na natureza, a gente vê o quanto que a gente passa despercebido, né? E não nota quando a gente está lá no parque, ou na praia, ou numa floresta, né? Então, o convite é para a gente passar do lugar do só lazer, de estou indo lá só com os amigos para conversar e mergulhar no mar, o que é ótimo, mas também como que a gente faz isso de um lugar consciente para que a gente possa restabelecer a nossa saúde física e mental e também resgatar esses vínculos com esses outros seres, né, da floresta, da praia, né, a árvore, o rio, o mar e etc, né, todos os outros, os pássaros. Com certeza, doutor. Yasmin, sim, por favor, Marco. Posso complementar aqui a fala da Carla? Sim. Isso que a Carla descreveu, assim, que a gente tem falado, tem escutado aqui com as pessoas, é central no sentido de que essa experiência nos vincula com um centro de ser muito profundo em nós. O simples fato de fazer esse contato, de despertar a sensorialidade, já é um elemento de integração psicológica que é completamente ligado à saúde mental. Agora, a natureza é uma coisa tão impressionante, ela é tão, assim, tão rica, e quanto mais a gente desperta os sentidos, mais a gente começa a ver que ela é quase como um livro de psicologia. Isso é bastante utilizado na ecopsicologia, na ecopsicoterapia, porque os fenômenos da natureza, os seres da natureza, o modo como as coisas acontecem na natureza, que quando nós estamos muito na cabeça, como acaba de falar a Carla, a gente passa e não vê. Quando você está já nesse estado de muita integração, você começa a se ver espelhado na natureza. A natureza pode ser um caminho de autoconhecimento impressionante. Os antigos já sabiam disso e a gente está utilizando isso na psicologia com muita vantagem em termos de ampliação, não só da nossa dívida em relação a ela, dívida assim, no bom sentido de vínculo, de gratidão, né? Como esse elemento de aprendizado sobre nós mesmos, de maneira que quando a gente sai de um bom contato com a natureza, muitas vezes a gente vai sair com respostas significativas sobre as questões da nossa vida. Sim. Eu até gostaria de complementar isso, Marco. Obrigada por ter trazido isso, porque realmente, assim, as pessoas saem das experiências da natureza, da experiência de terapia florestal e banho de floresta, muito relaxadas, muitas vezes, mas também muitas delas têm encontros profundos consigo mesmas. Muita gente chora, muita gente relembra memórias, relembra situações que foram importantes na vida delas. Tem pessoas que se encontram com o luto também, que não vivenciaram na vida antes. Então, assim, as respostas são imensas, são diversas também, porque nós somos seres diversos e complexos. Então, tudo é possível, só que realmente a gente vê essas respostas incríveis de estar na natureza simplesmente por 2 horas ou 3 horas.
Eu queria Na verdade, esse estado de desenraizamento, ele nos empobrece muito, Yasmin. Sim, eu queria ouvir eu queria trazer para você. A gente começou a falar sobre a qual a gente está falando, Sim. nos empobrece como humanos. A experiência de reconexão com a natureza nos devolve para nossa casa. Sim. É outro sentimento, né? É uma sensação de fazer parte de um milagre, de uma ordem tão exuberante. E é um milagre, né? É um milagre, né, Marco? É um milagre. Eu queria, na verdade, já nessa onda de tudo que vocês estão trazendo aqui, eu queria fazer um convite a vocês para uma reflexão que envolve isso tudo, né? A gente está percebendo cada vez mais, quem está atento está percebendo, que a gente tem um terreno interno que é conectado com o terreno externo. As pesquisas sobre o microbioma humano estão aí provando isso, né? E estamos perdendo essa simbiose e adoecendo, né? O número de pessoas com câncer, é uma pandemia, várias doenças cardiovasculares, todas elas, sim, relacionadas muito a isso. Eu queria ouvir um pouco de vocês essa percepção sobre esse encontro, né? Do que parecia algo muito alternativo, num sentido pejorativo dessa palavra alternativa, né? Como se fosse algo desconectado da ciência, e de que agora as coisas estão se integrando de tal forma que parece inevitável a gente olhar para isso, se a gente quiser ter um futuro melhor com relação à nossa saúde. Então, começo com o Dr. Guilherme, pensando aí sobre a pandemia de coronavírus e a importância da gente focar nisso, em proteger a natureza para não ter outras pandemias e também proteger a nossa natureza interna, fazendo essa conexão para ter mais saúde, poder enfrentar qualquer que seja o vírus, né, que esteja por vir. Bom, Yasmin, a tua colocação ela tem uma importância estratégica, porque eu comecei a minha fala colocando dos conceitos de como é que emergiu os cuidados com a saúde, e no campo da saúde coletiva, da saúde pública, todos os conceitos modernos e contemporâneos que estão fazendo sentido, eles trazem exatamente o rediálogo com a natureza, né? Saúde planetária, One Health, sindemia, saúde e sustentabilidade, que tem a ver com a Agenda 2030 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e tantos outros conceitos, né? Determinação socioambiental da saúde, eles retomam essa necessidade de conexão, né? Então, isso é muito interessante, né? A gente vê esse percurso que a humanidade faz de dissociação quase que absoluta e completa, a partir da disputa, inclusive, de espaços de poder cada vez maior, que, inclusive, se cristaliza numa época chamada, inclusive, a época da negação, que foi a época da Idade Média, e depois a fragmentação do homem com o processo tecnológico, né? E esse ser humano que você acabou de descrever aí, né? Cheio de problemas de cardiovasculares e de câncer e tantas outras coisas. E a pandemia nada mais é do que uma expressão concreta disso, né? Se nós não tivéssemos agredindo os ecossistemas da natureza da maneira como estamos agredindo, nós não teríamos essas pandemias. Se você tivesse um processo mais harmônico, vamos dizer assim, de integração das relações do humano com o mais que humano. Então, isso já fala muito. E, do ponto de vista de como que essa proposta ela pode vir a ser trabalhada e aproveitada nesse sentido, já está em curso no Brasil. Tem pelo menos 3 iniciativas aí colocadas em movimento, que inclusive uma delas, a Fabiana Maia, é uma das coordenadoras na região metropolitana de São Paulo, no sentido de aproximar os profissionais de saúde da linha de frente do combate à Covid do SUS, para poder fazer essas visitas e esses banhos na natureza, né? No caso deles, o nome da iniciativa é a Floresta que Cura, mas o sentido essencial é o mesmo, né? Temos aí já uma sinalização da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, colocando também interesse no sentido de fazer com que essa prática possa ser também vivenciada pelos profissionais que estão exauridos, né, por esse processo extremamente
penoso que a gente está passando, que infelizmente não se concluiu ainda, né? Em termos da pandemia, e também no estado de Goiás, a Secretaria Estadual ensaia já algum interesse no sentido da gente poder estar dialogando sobre essas possibilidades, inclusive com uma riqueza muito grande. A gente, nessa primeira rodada, começa a identificar coisas fabulosas do Brasil, além do bioma, da biodiversidade, dos ecossistemas extraordinários que a gente tem cidades como Goiânia, que é a segunda cidade mais verde do mundo, né? Ela está num ranking perdendo apenas mas é uma cidade canadense que é considerada a cidade mais verde do mundo. Então, há muito aí que explorar. Eu tenho certeza absoluta de que essas iniciativas que nós estamos promovendo, elas vão ser muito rapidamente absorvidas e vamos dizer assim, possibilitadas para fazer com que haja benefícios em torno disso. Marco. Sim. Eu queria que você comentasse essa questão que foi colocada, essa questão do terreno interno e externo, né? Sob o ponto de vista da ecopsicologia, Eu te digo que, assim, para nós, algumas metáforas muito úteis vêm da observação do que acontece conosco em psicoterapia, sabe? O que acontece com os nossos pacientes. E eu te digo assim, feliz da pessoa que lê os sinais, né? Que lê os sinais, que acolhe os sintomas e busca uma compreensão mais profunda deles. Essa necessidade de ver os sinais hoje virou uma premência do coletivo. A nossa sociedade está frente a sinais, eu diria a sintomas. Eu viria mudanças climáticas como um sintoma, eu viria extinção de espécies como sintoma, assim como talvez pudesse falar de uma epidemia depressiva, né? Aumento da ansiedade e todas essas outras doenças a que a gente já se referiu. Por exemplo, um dos termos que mais você pode encontrar, inclusive no Google, é eco-anxiety, ansiedade ecológica, que é um fenômeno que começa a acontecer, as pessoas sentirem ansiedade acompanhadas de fantasias de catástrofes ambientais, né? São todos elementos que mostram assim, a necessidade de uma revisão da nossa relação com a teia da vida, né? E aí entra um múltiplo conjunto de elementos necessários para isso. Esses trabalhos que oferecem a experiência reconectiva são centrais, eu diria que são um núcleo, mas também experiências que vão operacionalizando acesso às áreas verdes por meio de políticas públicas, uma revisão de conceitos sobre o que é essa natureza que nós nos referimos. Enfim, a sensação que eu tenho é que nós estamos literalmente entrando num tempo em que as revisões caminham na direção de um entendimento mais sistêmico, sabe? De campo, de todas as áreas da vida. E é muito importante que esse tema da relação do humano com a natureza agora esteja tão em evidência e que ele seja realmente um tema assim, que a gente aprenda o que tem que aprender nessa área, né? E a gente tem cada vez mais espaço para ele aqui no Canal Saúde. Carla, eu vou encerrar o programa com você e eu acho muito bom porque a gente pode trazer mais um pouco da sua experiência e um convite aí para quem está em casa poder se integrar um pouco mais a essa natureza que está aí disponível para a gente, né? Sim, com certeza. Foi muito interessante que o Guilherme e o Marco trouxeram sobre esses sinais, né, sobre esses indicativos do planeta, de alguma maneira, está nos mostrando, né, que o caminho que a gente tem escolhido como espécie, né, humana não está sendo o caminho que é bom para todo mundo que vive aqui. Então, assim, como que a gente pode começar esse caminho de volta, né? Existe um chamado aí para uma mudança de paradigma, né? Como que a gente pode começar a reintroduzir a natureza nas nossas vidas e relembrar que nós somos natureza também, né? Que não são só eles, não são só aquela coisa do lado de fora, é do lado de dentro também. Então, o convite para a gente começar é
abre espaço na sua agenda para que você possa estar mais na natureza conscientemente, plenamente, não com seu celular, não com um livro, não com um amigo. Escolhe uma árvore, senta do lado da árvore e fica lá. Só fica lá, escutando, ouvindo, sentindo os cheiros, os barulhos, sabe? Assim, e também começa a se questionar, assim, o que eu posso fazer para estar mais perto da natureza? Que hábitos que eu posso começar a incorporar na minha vida para respeitar mais os outros seres que habitam esse planeta, né? E para que a gente possa coletivamente fazer um impacto de fato, né? Cada um de nós pode fazer essa diferença. Nós estamos todos interconectados, então tudo que acontece com o planeta acontece com a gente também. Então deixo aí esse convite, esse chamado, esse pedido, esse desejo de que todos nós possamos fazer esse caminho de volta para casa. Lindo chamado. Eu acho que também fica importante, a gente não conseguiu abordar vários temas super interessantes que essa pauta nos traz, entre eles a importância da agroecologia, né? Da gente olhar para o que a gente come, da gente comer natureza, parar de comer tanto processado. A gente está jogando a indústria para dentro do corpo, né? A gente está comendo commodities hoje em dia. Então é importante a gente integrar isso e já deixar isso para um próximo programa, a gente poder prolongar mais, porque essa pauta é linda, é complexa e é enorme e precisa de muito espaço realmente para discussão. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, Carla, Guilherme, Marco Aurélio. Foi um prazer estar com vocês hoje, começando a discutir uma pauta que é a pauta do presente e do futuro, né? Vamos estar de novo juntos, com certeza. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra um acervo com toda a nossa programação. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você. Então te espero no próximo programa. Até lá!